Olá, aqui é o Thiago da AlgaWorks e nessa videoaula você vai aprender como fazer pesquisa e seleção com Dialog Framework do Prime Faces. Daqui a pouco você vai entender o que é isso, se você ainda não sabe o que é, e a gente vai fazer isso passo a passo também, beleza? Antes disso, eu quero só te recomendar um e-book que a gente tem sobre JSF, Primeface, CDI e algumas outras tecnologias. É um e-book de Java EE 7. Você pode clicar aí agora nesse botão verde para baixar o e-book, é gratuito. Você pode ter acesso ainda hoje, daqui a alguns minutos, já ter acesso a esse e-book que vai te ajudar muito. Tem mais de 200 páginas. Beleza? Então vamos lá para a aula. É o seguinte, aqui nesse projeto, claro, é um projeto muito simples para essa aula só, né? A gente tem essa tela aqui de nova ordem de serviço, onde a gente tem aqui a seleção do cliente, data, preço e descrição. E tudo aqui, toda a questão dessa aula é para essa seleção de cliente. Então os outros campos aqui estão aqui, na verdade, só para ter uma telinha um pouco mais bonitinha, né? Mas a gente vai trabalhar nessa parte aqui de seleção do cliente, como você pode ver, não tem nada. Mas é lógico que não é porque eu não tenho cliente no banco de dados, é porque eu fiz isso só para te mostrar qual que é o problema para a gente chegar numa solução. Acontece que num cadastro de cliente, por exemplo, dependendo da empresa, você vai ter centenas, milhares de clientes, né? Você não vai ter talvez só 10 clientes. Pode acontecer de ter só isso, mas às vezes tem empresas que vão ter 1.000 clientes, 10.000 clientes. E aí? Você vai mostrar isso numa caixa de seleção? Então, nem sempre uma caixa de seleção, nesse caso aqui um componente Select One Menu, nem sempre é a melhor opção para quando a gente tem muitos registros, né? Talvez, tipo, você quer colocar a forma de pagamento, à vista, cartão de crédito, tem só umas 5 formas, 10 formas de pagamento, beleza. Você usa uma caixa de seleção, resolve o problema. Mas nesse caso aqui, eu acredito que não seria o melhor componente. Qual que é o melhor componente você acha aqui? Não vamos pensar em componente de Prime Faces não. Talvez você já conheça ou não o Prime Faces, mas pensando em usabilidade mesmo, o que você acha que deveria ter aqui? Bom, eu acho que você deve ter pensado um diálogo, né? Um botãozinho que abre um diálogo de pesquisa. Faz a pesquisa lá pelo nome, pode ser por CNPJ, pelo campo que você quiser fazer a pesquisa. Fez a pesquisa, clica no botãozinho e volta, né? Selecionado aqui o cliente desejado, não é isso? Então vamos fazer exatamente isso com o Prime Faces. O Prime Faces tem uma, um suporte bem legal, que a gente chama de Dialog Framework, né? Um framework de diálogo, né? Que dá para fazer isso tranquilamente, vai ficar bem legal. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui te mostrar o projeto, né? Esse projeto aqui, ele está usando o JPA, né, para fazer persistência no banco de dados. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas só te mostrar aqui o modelo. A gente tem cliente e ordem de serviço. Ordem de serviço é que representa a ordem de serviço, né? E a gente não vai cadastrar no banco de dados. O objetivo dessa aula não é isso, não é cadastrar no banco de dados. Mas tem aqui, está mapeado a ordem de serviço e cliente, que é o nossa principal entidade aqui nessa aula, né? Cliente, que a gente vai listar os clientes. O cliente só tem o nome e o ID, tá? Não tem mais nenhum campo, poderia ter CNPJ, qualquer outras coisas, mas a gente tem só o nome aqui. Então não vou entrar em detalhes nessas classes, que é entidade JPA. Está configurado aqui, só estou te mostrando também para quando você for rodar na sua máquina, né? Está configurado aqui o Persistence XML, para fazer conexão aqui no banco de dados. Para criar o banco de dados, ele dropa e cria toda vez, porque como é uma aula, um exemplo, fica mais fácil assim. Eu tenho alguns dados iniciais já aqui também, ó, tá apontando para esse arquivo aqui, que são alguns clientes cadastrados já. Então eu gerei alguns nomes de clientes e cadastro aqui. Quando você levantar esse projeto, já vai estar com os clientes cadastrados, certo? Então para ficar mais simples o nosso teste. Está usando CDI esse projeto também, JSF 2.2 e Prime Faces 5.1 que está usando aqui. Se tiver uma versão mais nova na data que você estiver assistindo, tranquilo, mas hoje a última versão é 5.1. Então tá aqui o POM XML, está usando o Maven, mas também não é o objetivo da aula. Então tranquilo, a gente tem aqui o repositório de cliente, onde já tem aqui a consulta de cliente por nome, para não ter que ficar fazendo isso na aula,
para focar naquele componente, já está pronto. Essa classe de serviço aqui de cadastro de ordem de serviço, ela não faz nada, só mesmo para ilustrar aqui o que você teria se fosse salvar uma ordem de serviço, você teria uma implementação aqui para salvar, mas beleza também, só para quando você baixar esse código-fonte ficar mais claro, algumas classes utilitárias, por aí vai. Beleza, vamos agora focar no componente de diálogo aqui, de pesquisa e seleção, ou lista de valores, dependendo da pessoa, da empresa, tem um nome diferente, né? Eu já vi chamar de list of values, né? Lista de valores, ou LOV, tem gente que chama de pesquisa e seleção, então dependente do nome a gente vai implementar isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma página, eu chamei ela aqui de seleção cliente, já está pronta. Uma página de pesquisa de cliente, uma página normal de pesquisa de cliente. Só que você não vai colocar, por exemplo, essa página aqui, eu tenho o cabeçalho, essa barra preta aqui, né? A gente não vai colocar nisso, é uma página, isso, né? Uma página mais simples, porque ela é que vai ser aberta dentro do diálogo. Então, só para você ver aqui, seleção cliente, tá vendo que é uma página simples, que não tem aquelas barras, se tiver menu, você não vai ter menu, porque é o que vai aparecer dentro do diálogo, certo? Isso aqui está funcionando já, olha. Se eu pegar aqui mercado, tá vendo? Pegar informática. Tem alguns clientes aqui, tem paginação, beleza, né? E claro, num ambiente real, talvez você teria muito mais registros. E claro também que seu filtro de pesquisa pode ser diferente. Aqui eu coloquei só por nome, mas poderia ser um filtro mais complexo. Esse botãozinho aqui não está fazendo nada. Então, olha só, botãozinho não faz nada, tá? Estou te mostrando isso porque eu estou deixando a página, já estou trazendo essa página pronta, mas não tem nenhuma novidade aqui. Se você já conhece JSF Prime Faces, não tem nenhuma novidade, tá? Essa tela, então, essa página aqui tem que abrir dentro de um diálogo, beleza? Então, vou voltar para cá. Como que a gente faz isso? A gente vai... Vamos aqui agora na página de cadastro de ordem de serviço, que é essa página aqui. E aqui onde tem essa caixa de seleção aqui do cliente, coloquei só para ilustrar, né? A gente não vai usar ela. Eu vou colocar aqui um panel group, porque a gente vai ter dois componentes aqui, né? A princípio, eu acho que vai ser só dois, que é o output. O output, vamos colocar aqui um output text. Output text, que vai ter aqui o cliente selecionado, né? E depois a gente vai ter um botão. Vou colocar aqui um P command button. Vou colocar um ícone para esse botão. Vou chamar de icon search. Então, um ícone de pesquisa. Vamos colocar um título também. Quando passar o mouse por cima, né? Vamos ver o que está acontecendo. Opa! Tá apontando. Aqui eu tenho esse. Cadê? O output label aqui, vinculando com o cliente. Então vamos colocar um ID nesse output aqui para cliente, para vincular o label com o texto. A gente está colocando um label, então tem um label aqui vazio, mas depois a gente muda esse componente para, pode ser um input também, mas por enquanto vamos fazer o label. Está vazio porque eu não selecionei nenhum cliente, né? Como que eu faço agora para quando clicar nesse botãozinho? Está até validando aqui. Como que eu faço para quando clicar nesse botãozinho abrir o diálogo com aquela página de seleção? Vamos usar o Dialog Framework para isso. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos criar um método. Aqui eu tenho um controlador, cadastro ordem de serviço, para essa página. E nesse ManGBin aqui, que não tem nada demais aqui, olha, tá vendo? Tudo coisa simples que você já deve conhecer. Vamos criar um método, vou colocar ele aqui. Abrir diálogo. Ok? E dentro desse método a gente vai solicitar a abertura de um diálogo. E aí você pode estar se perguntando, peraí, a gente não vai usar o componente, talvez você já conheça, o P2.dialog? Não, nesse caso a gente não vai usar o P2.dialog. No final das contas é o mesmo diálogo que você usa com P2.dialog, é o mesmo diálogo no final das contas, mas não, a gente vai usar a API do Prime Faces para dizer para ele abrir um diálogo com uma página que a gente já tem desenvolvido.
Funciona assim. A gente cria um mapa, um map, com parâmetros string object, vou colocar aqui opções, hash map. Isso aqui para quê? Para a gente ter um mapa de parâmetros, de configurações. Daqui a pouco a gente configura isso. E aqui eu vou chamar um API do request contest do PrimeFace, .get current instance, .open dialog. Olha só, agora que é o mais interessante. Open dialog. E aqui eu coloco o outcome. Qual que é o outcome da página que eu quero abrir? Seleção cliente. Não tem o XHTML, .xhtml, porque é um outcome, não é exatamente o nome do arquivo, certo? Aqui eu vou colocar opções, por enquanto está vazio, aqui eu coloco null. Não vou passar nenhum parâmetro. Beleza? Deixa eu parar meu Tomcat aqui, porque como eu estou criando um novo método, estou no modo de debug, eu tenho que parar ele, tenho que reiniciar depois de novo. Beleza, só isso aqui ainda não vai abrir o diálogo. Eu preciso configurar um negócio no facesconfig para ter suporte à abertura de diálogo pela API. Aqui no facesconfig, que eu já tenho criado aqui, eu vou colar um código aqui, tá? Isso aqui eu não sei de cabeça e nem espero que você saiba. Isso aqui a gente acha na documentação do PrimeFace. E você pode copiar e colar. Nesse caso aqui está liberado o Ctrl+C, Ctrl+V, beleza? Então, você cola aqui essas configurações para que funcione a API, tá? E feito isso, a gente não está chamando esse método abrir diálogo ainda, né? Então vamos lá na página de cadastro de ordem de serviço e lá no botão que a gente criou, que tem a lupinha aqui, né, de pesquisa, a gente vai chamar aquele método. Vamos chamar ele aqui, cadastro ordem serviço bin.abrir diálogo, né? Vou colocar também o process this, porque eu só quero processar esse botão, eu não quero processar o formulário inteiro. Se eu processasse o formulário inteiro, ele seria até validado, como você viu ali agora mesmo, né? Na verdade, eu tenho que processar só isso aqui. O que mais? Vamos colocar um update none, para não atualizar nada. E acho que só. Só isso. Acho que tá bom. Vamos testar ainda. Não, a gente vai abrir o diálogo, mas não vai voltar ainda selecionado aqui, tá, o cliente. Mas a gente vai fazendo passo a passo e vendo funcionando. Então tá iniciando agora o Tomcat. Vamos tentar carregar. A primeira vez ele vai demorar um pouquinho porque ele lembra daquela configuração lá agora na hora de pesquisar. Olha, abriu a telinha. Beleza. Primeira vez agora vai demorar um pouquinho, porque ele vai criar o banco de dados, dropar, aquelas coisas todas lá que eu configurei, né? Lembra? Ó, tá funcionando aqui, beleza. Abrindo o diálogo e funcionando certinho, olha. Mas tá feio esse diálogo, né? Tá muito feio, tá pequenininho. Tem um scrollzinho aqui, legal, mas tá feio. A gente pode aqui arrastar, aumentar, ó. Fica ruim, né? Pode arrastar aqui. Vamos configurar esse diálogo, fazer algumas configurações. Lembra desse mapa de opções? A gente pode colocar algumas opções aqui. A gente vai usar algumas delas, por exemplo, aqui, vou colocar um put aqui, modal true. A gente vai colocar modal, porque se você ver, a gente abre o diálogo, mas ainda continua podendo mexer aqui embaixo, tá vendo? Então, não, quero modal. Opções, ponto, é redimensionável? Resizable. False, não quero que seja redimensionável. Isso aqui, ó, não quero. Opções. Content height, vou colocar aqui 470, que é o tamanho aqui da área de conteúdo. Vamos recarregar a página. Olha só, ele já veio mesmo sem nada, já veio com 470 o tamanho da área de conteúdo. Eu posso arrastar, não desabilitei isso, mas eu não posso redimensionar e tá modal, tá vendo? Então vou fazer a pesquisa, agora sim, ficou mais bonitinho, né? Concorda? Eu acho que tá. Beleza. Feito isso,
Qual que é a próxima coisa que a gente tem que fazer, hein? A gente clica aqui. Esse botão aqui não está fazendo nada, né? Esse botão não está fazendo nada. A gente tem que implementar ele então. Quando clicar nesse botão, fechar esse diálogo e voltar aqui o cliente selecionado, né? O cliente selecionado tem que voltar para cá, concorda? Tem que aparecer então nesse cliente selecionado, tem que aparecer, cadê? Não é aqui não, é aqui. Tem que aparecer nesse output aqui, né? Na verdade eu não estou nem vinculando ainda qual que é o cliente, vamos vincular ele aqui. Cadastro, ordem serviço BIM, ponto, ordem serviço, ponto, cliente, ponto, nome. Então vou colocar aqui o nome, né? Certo. Quando selecionar tem que voltar preenchido. Agora já acho que já vai ser possível, mas ainda a gente não implementou o botão. Esse botãozinho aqui que a gente vai fazer agora, né? Ou antes disso, não, vamos fazer esse botãozinho primeiro. Aqui, ó, botão selecionar. Quando clicar nesse botão selecionar, a gente precisa chamar um método lá do ManageBean seleção cliente, que tem aqui, ó. E não tem esse método ainda. Veja que esse ManageBean está bem simples. Também é uma, né, lembra que eu te mostrei a página? Na verdade, essa página aqui, né, é o ManageBean que gerencia aquela página, mas a gente vai colocar aqui mais um método aqui. Aliás, esse método abrir diálogo, eu vou colocar, deixa eu parar o Tomcat, eu vou colocar dentro da seleção cliente, porque aí a gente pode reaproveitar, se outras telas tiver precisar desse diálogo, fica mais fácil reaproveitar, né? Outras telas acessando o cadastro, sei lá, vamos supor que seja um relatório acessando o cadastro, não vai ficar legal, concorda? Mas a seleção cliente sim, porque é genérico, né? Para todas as telas podem usar essa seleção cliente. Então eu vou colocar o abrir diálogo aqui. Vamos resolver isso aqui, olha. Seleção cliente BIM. Beleza, eu acho que vai ficar melhor assim. E agora eu vou implementar outro método aqui, que é o método selecionar. Esse método selecionar vai receber um cliente como parâmetro. E aí, vamos primeiro implementar aqui, depois eu volto, né, no ManageBean seleção cliente. Daqui a pouco a gente implementa esse método aqui. Vamos aqui, eu vou chamar o método que eu acabei de criar. Seleção cliente BIM, ponto, selecionar cliente, que é o cliente da onde? É o var aqui, ó, o var do data table, né? E nesse botão aqui eu vou colocar o process this, beleza? Chamando então o método selecionar. Isso aqui não precisa preocupar, provavelmente está dando só um alerta, não é um erro. Aí, às vezes sai, às vezes não, mas tá bom. Acho que não vai ser seleção cliente BIM selecionar. Não é nenhum problema não, é só o Eclipse atrasado mesmo, né? Essa questão aqui do aviso, beleza. Quando esse método selecionar for chamado por aquele botãozinho de seleção, né, do cliente, a gente vai fazer o que? Request contest ponto get current instance ponto. A gente vai falar fecha o diálogo, close dialog. E quando a gente fala fecha o diálogo atual que está aberto, né, fecha o diálogo, a gente passa aqui um objeto, um dado, um objeto, que é o objeto selecionado, cliente, que é o cliente que a gente recebeu como parâmetro. É simples assim. Passa o cliente que eu recebi como parâmetro. Eu poderia passar qualquer coisa. Se você estiver fazendo isso por empresa, por um produto, só passar o que você está selecionando. No caso aqui eu estou passando um cliente, certo? E aí, vai ser uma mágica que eu clicar ali vai passar diretamente cadê? Para esse output aqui? Não, não tem essa mágica, até porque esse command button não está vinculado de nenhuma forma com esse output text. Não existe essa mágica, tá? Você precisa dizer que quando você clica, olha só, quando você clica nesse botão, que é o botãozinho da lupa, vai chamar o método abrir diálogo, ele vai abrir. O diálogo vai abrir, você vai fazer a pesquisa, vai clicar no botãozinho de checagem, né? Eu quero este cliente. Vai chamar o método selecionar cliente. E como que a gente faz para aquele cliente selecionado ser atribuído ao cliente da ordem de serviço
né? Porque a ordem de serviço tem um cliente lá dentro, está vendo, né? Vamos ver aqui. A ordem de serviço tem um cliente lá dentro. Então, como que você faz para quando voltar para cá, ser atribuído ao cliente dessa ordem de serviço? Não existe mágica, você precisa fazer isso na mão, tá? Tem que fazer. Mas como? Aqui dentro desse botão, a gente vai colocar aqui um evento Ajax. Ajax. Vai colocar o evento aqui Dialog Return. Então, existe um evento específico para isso. Para quando volta uma informação do diálogo, Dialog Return. E aqui eu vou colocar o Listener, que eu não tenho ainda, vou ter que implementar. Vou colocar o Process This e Update Cliente. Por que cliente? Eu tenho que atualizar só esse output aqui, certo? Quando voltar, eu tenho que atualizar só esse output com o cliente selecionado. E esse listener? Esse listener aqui, onde vai ser chamado? Eu vou, aqui nessa classe cadastro ordem serviço bin, eu vou implementar um método aqui, chamar cliente selecionado, é um evento, né? Select Event. É um evento de seleção. E agora eu vou pegar aqui cliente, declarar um cliente aqui. Aí no evento, ó, event.getObject, você pega aqui esse object e faz um cast. Opa, cliente. Ok. E agora, deixa eu importar aqui. Agora que eu tenho um cliente do evento, então é um select event, não é? Então getObject é o que? É o objeto da seleção. E agora eu pego a ordem serviço, que eu tenho ela declarada aqui em cima, né? A ordem serviço que eu estou preenchendo nessa tela aqui. Ordem serviço ponto set cliente. Passei o objeto selecionado. Feito isso, eu estou atribuindo então o cliente dentro da ordem serviço e estou atualizando o output cliente que busca o nome do cliente dentro da ordem de serviço. Pronto, agora está tudo vinculado. Claro que eu tenho ainda que chamar o listener aqui, né? Que é o cadastro ordem serviço bin ponto cliente selecionado. Bom, deixa eu ver, será que está faltando mais alguma coisa? Eu acho que não, isso aqui já deve funcionar. Você viu que você tem que ir amarrando as coisas, né? Talvez você pode ficar meio perdido, mas você tem que fazer. Depois que você fizer, implementar isso, você vai ver que tudo faz sentido e vai ficar muito fácil depois. É só ir amarrando as coisas e lembrando que das próximas vezes você não precisa implementar mais isso aqui. No caso de cliente, né? Você não precisa mais implementar isso aqui. Tudo que você vai precisar implementar numa próxima tela, por exemplo, vai ser isso aqui e vai ser esse método aqui, né? Cliente selecionado também, no caso que é específico também. Então, é isso que você vai ter que implementar. Ainda acredito que até daria para você colocar isso dentro de um componente customizado. Claro, não vou entrar em detalhes aqui, eu não tenho um exemplo para te mostrar agora. Você poderia, talvez, criar um componente customizado fazendo isso aqui. Que a gente estuda isso no curso de JSF, como criar componentes customizados. Daria para fazer para facilitar bastante também, mas não é o caso aqui dessa aula. Bom, o que eu estava fazendo? Eu iniciei o Tomcat, não foi? Então vamos testar. Foi isso mesmo que eu estava fazendo, né? Iniciando o Tomcat. Acho que é isso mesmo. Já me perdi aqui. Vou fazer a pesquisa. Tá lá criando o banco de dados. Vamos esperar um pouquinho. Ok, já vai. Aí. Vamos testar aqui. Gomes Inovação. Olha só, selecionei, veio para cá. Então, vamos pegar aqui. Telecom tem? Telefonia. Vomia Telefonia. Não sei onde eu arrumei esse nome, não. Foi gerado. Beleza, está funcionando então a seleção. Beleza, né? Legal. Mas ficou feio. Eu acho que ficou feio dessa forma aqui. Um output, né? Talvez o ideal aqui seria um campo de texto. Não pode preencher, né? Mas para ficar mais no estilo do formulário, né? Mas já está funcionando, está resolvendo o problema, né? De pesquisa, de seleção, já está resolvendo o problema. Mas ainda não acho que está muito legal.
Outra coisa é o seguinte, o cliente ele é obrigatório. Olha só, não está informando a obrigatoriedade de cliente. Não daria nesse caso para a gente usar a validação que o JSF tem aqui, né? Porque não é um campo, né, de entrada, então ficaria difícil usar uma validação aqui, né? Mas tem jeito. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui ao invés do output text, daqui a pouco eu apago ele, eu vou colocar um input text. Vou colocar o ID cliente, o value, eu vou colocar cadastro, ordem, serviço BIM, ponto nome cliente. Por que eu vou fazer isso? Antes de colocar ponto nome cliente, deixa eu colocar como cliente ponto nome, para você ver qual que é o problema que vai dar. Beleza, né? E vou colocar read only true, para falar que é somente, que é ordem serviço. Ordem serviço ponto cliente ponto nome. Para falar que é somente leitura, read only true. Ah, ficou mais bonitinho, não ficou? Vamos testar? Beleza, está funcionando a seleção. Certo? Deixa eu recarregar a página, clicar em salvar. Parece que deu certo. Quando eu clico em salvar de novo ali, ó, deu um null pointer exception aqui. Porque ele não conseguiu atribuir aqui. Na verdade ele não pegou o nome, né? Na verdade ele tentou pegar o nome do cliente da ordem de serviço e o cliente está nulo, né? O cliente na ordem de serviço está nulo. Ah, sim. A gente não selecionou um cliente, né? Tudo bem, a gente não selecionou um cliente, é lógico, a gente não selecionou um cliente, então ele está nulo mesmo. Mas a gente teria que obrigar esse campo aqui, não é? A gente teria que obrigar ele. Como que a gente faz para obrigar esse campo, hein? Vamos testar selecionando um cliente? Clicar em salvar. Olha só, ordem de serviço salva com sucesso. Beleza, Diginé Software. Mas como que eu faço para obrigar? Talvez eu nem precise mudar aqui o que eu tinha pensado. Vamos deixar assim por enquanto. Como que eu faço para obrigar esse campo? Porque ele é read-only, né? E agora? Se eu for ver aqui no cliente, deixa eu ver. Não, no cliente. Não. Tá. Ah, sim. A questão aqui é o seguinte. Eu quero obrigar aqui o cliente, a seleção do cliente, mas eu não posso estar. Bom, eu penso assim, eu não posso estar vinculado com a regra de obrigatoriedade do nome. Porque na verdade eu não estou informando o nome aqui, concorda que eu não estou informando o nome? Né? Se eu olhar aqui a ordem de serviço, eu estou usando o Bin Validation. Não sei se você já conhece Bin Validation. Você coloca algumas anotações nos seus atributos. Not null, tá vendo? Poderia ser not empty, tem not empty aqui também. E essas anotações, o JSF faz a integração com o Bin Validation e faz a validação para a gente automaticamente. Tá vendo? Foi só isso que eu coloquei para ele validar. A questão é que aqui eu estou colocando not null no cliente, falando, olha, o cliente ele é obrigatório, mas não funciona, porque esse campo aqui, primeiro ele está read-only, né, e ele também está apontando para o nome do cliente, não o cliente específico. O nome do cliente aqui não tem validação nenhuma, não porque não é obrigatório, mas simplesmente porque essa classe não é o objetivo da nossa aula, não é o foco. Nesse caso, de cadastro, né? Não é o foco dela. É mais para listagem, né? Mas provavelmente teria aqui um not empty também. Mas aí nessa tela aqui, a gente está dependendo então da obrigatoriedade do nome, né? O que eu faria nesse caso é colocar aqui um nome cliente e aqui no cadastro ordem de serviço BIM, eu vou ter até que parar ele aqui, eu criaria um método get nome cliente not blank. E aqui eu vou retornar o seguinte: ordem de serviço get cliente, se for nulo o cliente, eu retorno nulo.
Se não, ordem serviço.getCliente.getNome. Isso aqui é para evitar uma possível null pointer exception, tá? E eu vou precisar criar um método setNomeCliente e eu não vou implementar nada. Por quê? Porque eu preciso implementar esse setNomeCliente porque ele pode chamar... Cadê nossa tela? Tá aqui. Quando eu faço isso aqui, olha... Opa, aqui não tem ordem de serviço não. Isso aqui é direto assim, ó. Ele vai chamar, como é um input, ele pode chamar o setNomeCliente. E aí se eu não tiver o método setNomeCliente vai dar uma exceção, tá? Então por isso que eu estou fazendo isso. Veja que isso aqui não é para atribuir uma propriedade, apesar de get e set ser para isso. Não é, nesse caso não. É para resolver um problema específico que é para falar que o cliente é obrigatório. Nesse caso, então eu faço aqui, tá? E deixa eu ver, vamos testar. Opa, vamos testar e ver o que acontece. Não acabou, tá? Porque você vai ver que possivelmente que eu acho que não vai dar certo ainda. A gente vai precisar de mais um negócio. Mas vamos passo a passo. Beleza, vamos clicar em salvar. Não está obrigando o cliente ainda. Por que não? Porque o cliente é read-only. E o framework do JSF, ele tem essa inteligência de não validar o que é read-only, né? Falar, se é somente leitura, não tem por que validar. Então ele não valida. Mesmo assim, o que eu fiz não resolveu nada, não valida. Espera aí, mas então quer dizer que não tem solução? Não, tem uma solução, que é o seguinte. É você dizer que esse campo ele é read-only. Olha, isso é é uma forma de resolver, tá? É uma forma que eu encontrei para resolver. Pode ter outras formas, mas é que eu pesquisei e testei. Para mim foi a melhor forma. Talvez você encontre outra. Quer dizer que esse read-only, ele é read-only só em algumas fases do ciclo de vida do JSF. Espero que você conheça as fases do JSF. Para você programar em JSF, é muito bom que você conheça essas fases que eu ensino no nosso e-book, ensino com um pouco mais profundidade no curso de JSF. Então tem vários recursos aí para você estudar sobre as fases do ciclo de vida. Mas o que a gente faz aqui então é o seguinte: faces contest.current phase id.name eq de igual, né? Render response. Estou dizendo então que esse campo ele é read-only só na fase de renderizar a resposta. Por quê? Porque na fase de renderizar a resposta, ele vai renderizar read-only, desse jeito, eu não posso digitar nada. Mas nas outras fases, por exemplo, na fase de onde faz a validação, ele não vai estar read-only. E se ele não vai estar read-only, ele vai validar o nome do cliente, que é isso aqui, certo? Então, simplesmente para a gente poder validar um campo read-only, tá? Se não quiser isso, beleza, tá? Estava funcionando já. Aí, ó, cliente não pode estar em branco, certo? Se eu selecionar agora um cliente, demorar um pouquinho para criar o banco. Agora eu vou selecionar um cliente, clicar em salvar. Beleza, passou. Aí tá. Nossa, olha só. Eu clico aqui, pesquisar. Não está selecionando outro elemento, outro cliente. Por quê? Estranho, né? Por que será que não está selecionando? Ué, agora está selecionando. Agora está selecionando. Sabe por quê? Olha só, agora eu vou voltar e testar de novo. Conseguiu identificar o padrão? Aqui funciona. Funciona. O que acontece é o seguinte, a gente precisa limpar. Agora parou. A gente precisa limpar o estado desse componente aqui. Porque, não sei se você sabe, mas os componentes eles carregam um estado. Ele tem, por exemplo, o submitted value. Toda vez que submete um valor, ele guarda
um submitted value. Tem um local value também. Então, quando ocorre um erro de validação, esse valor submetido ele fica armazenado dentro do componente. E na fase de renderização, esse valor ele é usado como prioridade para renderizar o componente na tela. Porque se você, por exemplo, digitou um valor, se você digitou um valor incorreto, por exemplo, para preço, e clica em salvar, veja que ele re-renderizou a página, né? Mas o que teve que re-renderizar nesse campo? O valor correto. Porque senão, vamos supor que tivesse um outro valor aqui, ele voltaria com o valor anterior, né? Então, para você não perder o que você acabou de informar, mesmo que esteja errado, ele renderiza o valor que você acabou de submeter, ele tem prioridade. Então, o que a gente precisa fazer é limpar esse estado do componente quando a gente clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui. Quando a gente clicar nesse botãozinho, a gente tem que limpar o estado do componente desse aqui, né? Só desse, do cliente, para ele não ficar com esse estado do erro lá dentro, né? Do valor informado errado lá dentro. Que no caso, quando a gente coloca assim, ó, então tá com o valor ali dentro armazenado localmente lá dentro do componente, né? E é muito simples fazer isso. Tem um componente aqui do PrimeFace chamado Reset Input, que a gente fala para ele resetar, né, o campo cliente, que é esse campo aqui, dentro do Command Button, tá? Então, pronto, recarreguei. É bom fazer vários testes agora, tá? Gomes, Megamix, mercado, beleza. É bom fazer muitos testes, mas você vai ver que não vai dar mais problema. Beleza. Vamos fazer de novo, para ter certeza que está funcionando o que a gente fez. Olha só, beleza, está funcionando. Ele limpou então o estado, né? Aqui está falando que é obrigatório, certinho. Bom, então você viu como implementar um diálogo, né, de pesquisa e seleção. Não é difícil, tá? Depois que você aprende e implementa, você vai ver que não é difícil. Tem os macetinhos que às vezes você não vai encontrar. Tipo, você não vai encontrar na documentação do PrimeFace como fazer isso aqui, o Reset Input, tudo isso em conjunto. Você vai aprender na documentação do PrimeFace, você vai aprender o componente Reset Input. Mas em que situações você vai usar? Aí você tem que ir descobrindo. Por exemplo, isso aqui, você não vai sair... Não tem uma documentação que vai te mostrar, né, que você tem que fazer assim, em conjunto, como eu estou tentando fazer aqui nessa aula, né? Espero que você tenha entendido. Não tem, mas por isso mesmo que existe essa aula, né? E por isso mesmo que agora eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo, se você gostou, porque assim me ajuda a continuar com esse trabalho dessas videoaulas. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque esse tipo de informação realmente você não vai conseguir encontrar facilmente, talvez em algum livro, a não ser os nossos cursos que a gente explica esse tipo de coisa, até mais um pouco do que isso, né? Mas não é fácil você encontrar isso nas documentações e por isso eu te peço, compartilhe com seu amigo se você gostou, curte aí esse vídeo agora, comente também o que você achou dessa aula, seu comentário sempre é muito importante, porque através dele eu consigo descobrir quais são as suas frustrações, os seus problemas, o que você espera das aulas, se você gostou, se não gostou, porque se você não gostou também é importante saber para poder melhorar nas próximas aulas, não é? E não deixe de assinar também o nosso canal do YouTube. Então, em algum lugar dessa tela aqui, talvez aqui em cima, você vai ver aí um íconezinho para fazer a inscrição no nosso canal do YouTube, que assim você consegue receber todas as nossas novas aulas, você vai ser notificado pelo YouTube das nossas novas aulas e você não vai perder nada. Legal, né? Então, me ajude aí compartilhando esse vídeo, fazendo tudo isso aí, assinando o nosso canal, curtindo, que eu espero te ver num próximo vídeo. Um abraço e até mais!